Queridos e amados irmãos, irmãs, professores, professoras, alunos, superintendentes, pastores, presidentes, seja de onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo, seja muito bem-vindo a mais uma grande aula Betel Dominical, aula magna. Nós estamos finalizando um trimestre em que estudamos, nesse segundo trimestre de 2025, mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Nosso querido comentarista, pastor Amarildo Martins da Silva, é membro da mesa diretora nacional da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, também é presidente da CONEMAD Tocantins e no Maranhão também. Dirige e pastoreia as respectivas igrejas no estado e é, sem dúvidas, também uma referência para o Ministério de Madureira. Teólogo, entre outras funções que exerce. Hoje nós vamos falar da lição número 13, cujo tema nos diz dízimo e ofertas de hoje, um compromisso de fé, generosidade para com o reino de Deus. O texto áureo para que possamos aqui nos organizarmos e lermos nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 3, verso de número 10. A verdade aplicada, leremos que o discípulo de Cristo serve ao Senhor também com seus dízimos e ofertas, que expressam amor, gratidão e mordomia, conforme as Escrituras. Nós teremos como objetivos dessa lição, baseado por 3, reconhecer as bênçãos do Senhor sobre os dizimistas e ofertantes. Também ressaltar que a entrega dos dízimos e das ofertas é um princípio e um privilégio dos crentes fiéis. E vamos também compreender o propósito dos dízimos e das ofertas. Nós temos como texto de referência o livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versos de número 10 ao 11, e 2 Coríntios, capítulo de número 9, versos de número 6 ao 7, onde você pode, com calma, ler o capítulo também na sua casa. Eu quero aqui, antes de prosseguirmos e irmos para o momento de oração, orando para que não faltem dizimistas e ofertantes na obra de Deus, eu gostaria de apresentar a revista deste novo trimestre, uma revista expressamente cristocêntrica, baseando princípios de fé, princípios da palavra de Deus que muito colaborarão para a edificação e a nossa fé. Está aí na tela esta linda revista, Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Milagres, ensinamentos e promessas da vida eterna no Evangelho de João. Esta revista maravilhosa foi escrita pelo bispo Abner de Cássio Ferreira, que é o nosso segundo vice-presidente da Convenção Mundial das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, também exerce a função no Concílio dos Bispos da Assembleia de Deus, sendo um dos 3 bispos que correspondem a este concílio, junto ao presidente, nosso presidente vitalício, o bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, mas, além disso, exerce a função de presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Esta palavra, e neste trimestre, vamos tratar exatamente sobre o Evangelho de João e algumas virtudes que contém dentro da estrutura deste texto que muito nos edifica. Não perca a oportunidade, adquira a sua. Também temos o livro de apoio com exatas aqui 115 páginas, um livro maravilhoso que nos ajuda a ter o subsídio para prosseguirmos com mais conteúdos da nossa lição. Vamos, nesse instante, então, prosseguirmos com a oração, orando para que o Senhor nos conscientize da importância do dízimo e das ofertas e que possamos ter sempre pessoas que colaboram de forma voluntária, de forma constante na obra de Deus. Pastor Jefferson, por favor, fique à vontade. Que Deus te abençoe, amigo. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo de ter acesso à Tua palavra. Essa palavra que transforma, que liberta, que edifica,
e que com certeza, Pai, produzirá um grande efeito na tua igreja, em toda a família Madureira. Muito obrigado por esse momento. Esteja conosco, nos guiando em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de Escola Bíblica Dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Entregar os dízimos e as ofertas não é uma prática recente e limitada a uma fase histórica bíblica. Desde o Antigo Testamento, passado pelos Evangelhos, pelo livro de Atos e pelas epístolas, vemos o princípio sendo vivido e reverenciado como um propósito em que Deus traz através do ofertar, sendo mais do que um ato financeiro, um ato aqui constante de fé, obediência, de adoração e reverência. Esse reconhecimento que tudo que temos vem de Deus e apenas administramos o recurso que Ele nos confiou, coloca aqui nas nossas mãos e permite, quando entregamos com amor e gratidão, aquilo que declara a sua palavra. O Senhor, eu confio, eu reconheço a tua soberania e a minha vida se torna uma obra participante no reino de Deus. Portanto, a palavra de Deus nos ensina que contribuir é também uma forma de servirmos a Deus e estarmos alinhados com os nossos talentos, nossos esforços, nosso tempo, bem como também nossos bens. E através desta entrega generosa e fiel, a Igreja de Cristo vai se mantendo e a visão missionária, a missão vai se expandindo aos necessitados. O ponto de partida desta lição é socorrer os necessitados, acaba sendo também uma bênção de Deus. Dízimos é obediência e fé e gratidão. Vamos então o primeiro tópico. O pastor Jefferson Vicente falará e comentará sobre os dízimos no Antigo Testamento. Obrigado, pastor Paulo Ricardo. A paz do Senhor para todos. Nesse momento inicial, eu gostaria de agradecer por essa imensa oportunidade aos nossos bispos, agradecer também ao pastor Paulo Ricardo e a toda a equipe da editora Betel. E quero saudar a todos os nossos amigos, professores de Escola Bíblica Dominical, espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, com a paz do Senhor. Vamos agora, irmãos, dar continuidade nessa última lição desse trimestre que tem esse tema tão maravilhoso, que é a mordomia cristã. Vamos abordar o tema do dízimo, que é uma das maneiras de nós exercermos a mordomia cristã. E eu gostaria de abordar o tópico 1 com vocês, que fala acerca do dízimo no Antigo Testamento. Porém, antes de entrar nesse tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve reflexão. Irmãos, como que a obra do Senhor vai se manter? Como que a obra do Senhor vai se expandir? Como que nós vamos levar os recursos necessários para a expansão do reino de Deus através da extensão, da propagação do evangelho por intermédio do crescimento da igreja, sem nós nos comprometermos com o sustento da obra do Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Deus colocou os recursos para o sustento e a expansão do reino de Deus nos nossos bolsos. Ele diz que ele é o dono do ouro e da prata, mas ele não manda o dinheiro cair do céu, no bolso do tesoureiro da igreja, na conta da igreja. Ele usa eu e usa você para abençoarmos a obra do Senhor. A igreja ela tem diversas colunas. Ela tem aquelas pessoas que a gente pode chamar de colunas de oração, ela tem aquelas pessoas que nós podemos chamar de colunas do ensino, colunas do pastoreio, colunas da recepção. A igreja ela é sustentada pelas suas colunas. E uma das colunas que são de suma importância para a igreja é a coluna do sustento financeiro. Porque ela que dá tranquilidade para o pastor fazer uma reforma, ela dá tranquilidade para a denominação manter os seus missionários, ela dá tranquilidade para o sustento dos irmãos que são carentes, que são necessitados. Então, irmãos, nós precisamos trazer
para a nossa vida essa consciência de que o Deus que é dono do ouro e da prata, ele abençoa a sua obra através de nós. E quanto mais nós somos generosos para contribuir com a obra do Senhor, mais nós somos abençoados. Pense da seguinte maneira: se Deus quer abençoar um irmão necessitado e eu sou mão fechada, mas o meu irmão que está ao meu lado, ele é generoso, Deus quer alcançar o necessitado, ele vai colocar o recurso no meu bolso, que sou mão fechada, ou ele vai colocar o recurso nas mãos, no bolso do meu irmão que é generoso, que compartilha, que divide. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que ele vai colocar os recursos no bolso do meu irmão que é generoso. Por quê? Porque ele multiplica a sementeira daquele que semeia. De tal monta que eu e você, quando nós nos disponibilizamos a sermos generosos na obra do Senhor, automaticamente nós viramos um alvo predileto para que o Deus que é dono do ouro e da prata invista em nós. E sabe qual é a boa notícia? A gente acaba desfrutando um pouco dessa bênção também. Além de compartilhar, além de nos tornarmos colunas no sustento financeiro da obra do Senhor, a gente também desfruta dessa bênção. Então, meus irmãos, vamos partir dessa consciência de que a obra do Senhor, ela é do Senhor, o Deus que é dono do ouro e da prata. E ele coloca esse ouro e essa prata nas nossas mãos para nós provermos o sustento que a obra precisa para continuar e para se expandir, inclusive no tocante a outras nações através da obra missionária. Partindo desse pressuposto que nós precisamos ser generosos, que nós precisamos ter um comprometimento com a continuidade da obra do Senhor, vamos falar do dízimo. Mas o que me incumbe aqui é falar do dízimo no contexto do Antigo Testamento. E eu já quero destacar para vocês que o dízimo ele não surge com a lei de Moisés. O dízimo ele é mencionado na palavra do Senhor, ainda no livro de Gênesis, na história de Abraão. Abraão, quando ele foi fazer uma campanha militar para resgatar o seu sobrinho Ló, que havia sido preso junto com as pessoas da cidade de Ló, Abraão ele realiza essa campanha militar e ele promete para Deus que daria 10% de tudo aquilo que ele conquistasse. E ele levou esse dízimo até Melquisedeque, e entregou para Melquisedeque, que era sacerdote do Altíssimo. Então Abraão voluntariamente entregou o seu dízimo. Nós vamos ver também Jacó, que era neto de Abraão, adotando uma postura semelhante. Certamente Jacó aprendeu do seu pai Isaac, ou quem sabe convivendo até com o seu próprio avô Abraão, ele deve ter ouvido essa história. E ele, inspirado provavelmente no seu avô, no momento em que Deus se apresenta para ele em Betel, ele promete que daria para o Senhor 10% de tudo aquilo que ele ganhasse. Porque Jacó ele tinha uma palavra, uma promessa de prosperidade, uma promessa de bênção sobre a vida dele. E ele estava tão grato debaixo dessa promessa, debaixo dessa palavra, que ele prometeu também para Deus devolver para ele pelo menos 10% de todas as bênçãos que ele receberia. Então, mais uma vez, nós vemos a entrega do dízimo ao Senhor de maneira absolutamente voluntária. Por sua vez, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito e conduz para o deserto e se revela para Moisés e entrega as suas leis, Deus apresenta para Moisés diversas leis, dentre elas a lei do dízimo, que era uma lei que era de suma importância para a continuidade da obra do Senhor naquele período, tendo em vista que depois que Jacó teve 12 filhos, José ele deu origem a 2 tribos, então existiam 13 tribos, sendo que uma delas, que era a tribo de Levi, não teria direito à terra, porque a herança deles seria o próprio Senhor. E essa tribo deveria ser sustentada pelos dízimos e pelas ofertas no templo. E por sua vez, os levitas, que receberiam o dízimo, eles entregariam 10% dos dízimos que eles receberiam para os sacerdotes. De modo que a obra do Senhor não sofreria uma solução de continuidade, tendo em vista que os levitas que não receberam terra, não receberam herança, seriam sustentados pelo exercício da própria obra. Então, quando o povo, por exemplo, nos dias de Neemias, parou de dizimar, parou de ofertar, a obra do Senhor, ela parou de acontecer. Os levitas, cada um voltou para sua casa, cada um voltou para sua terra, para voltar a trabalhar nas suas respectivas profissões anteriores à revolução realizada por Neemias, que reinstituiu e reorganizou o culto em Jerusalém, depois que ele se tornou governador de Judá. Então, quando o povo para de dizimar, a obra sofre. A obra sofre em relação à continuidade do que estava sendo feito, dos ministérios que estavam sendo praticados e realizados.
Tanto é verdade que Deus levanta o profeta Malaquias para chamar a atenção do povo. O profeta Malaquias é mais ou menos contemporâneo ali daquela época de Neemias. Deus levanta o profeta Malaquias para acusar o povo de ter abandonado a obra do Senhor ao deixar de entregar os dízimos e as ofertas. Então, meus irmãos, quando eu olho para a vida de Abraão, que é o nosso pai da fé, quando eu olho para a vida de Jacó, que é sem dúvida um dos patriarcas que nos inspiram, quando eu olho para as leis do Senhor entregues a Moisés, quando eu olho para a história de Neemias, quando eu olho para a palavra que Deus colocou na boca do profeta Malaquias, eu não posso ter outra conclusão, a não ser que eu também preciso ser um participante dessa obra, eu também preciso ser uma coluna responsável pelo sustento da obra do Senhor, seguindo o exemplo da voluntariedade de Abraão, seguindo o exemplo da voluntariedade de Jacó e seguindo o exemplo de tantos e outros homens de Deus na história da Bíblia que puderam ser participantes de tudo que Deus estava fazendo através dos seus dízimos e através das suas ofertas. Então, vamos alimentar em nós um coração generoso, um coração grato, um coração fiel, que é comprometido com o que Deus faz, só que a partir dos nossos recursos. Muito obrigado por essa oportunidade e eu agradeço a todos vocês por participarem conosco desse momento. Querido pastor Jefferson nos ensinou aqui que Jacó mostrou a intenção de entregar o dízimo como reconhecimento pelo favor de Deus. Deus te abençoe, pastor Jefferson. Agora eu convido o meu nobre e querido amigo, pastor Jeremias do Couto, para trazer aqui também a sua explanação falando sobre o dízimo no Novo Testamento. Eu gostaria de agradecer aos pastores, companheiros de jornada, principalmente ao bispo Abner Ferreira, pelo privilégio de poder compartilhar a lição de número 13, que tem por título, é a última do trimestre, Dízimos e Ofertas Hoje, um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. Vou adentrar diretamente no ponto de número 2, que trata do dízimo no Novo Testamento. Há pessoas que alegam que o dízimo se restringiu ao Antigo Testamento, principalmente à lei dada por Deus a Moisés. Mas quando nos reportamos ao livro de Gênesis, percebemos que o dízimo vem desde Abraão e ele fez essa oferta diante de Melquisedeque e na Epístola aos Hebreus, o autor diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o dízimo vem desde a eternidade e adentra a eternidade mediante essa ordem constituída por Melquisedeque e da qual Jesus é sacerdote, segundo essa ordem, conforme o autor de Hebreus. Portanto, o dízimo é também algo que se vincula ao Novo Testamento. E o próprio Jesus fez menção a isso. Você encontra esse texto em Mateus capítulo 23 e verso 23, quando Jesus faz uma equiparação entre as atitudes dos fariseus, dos escribas. Eles dizimavam a hortelã, o endro, o cominho e, segundo o texto, desprezavam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E a impressão que dá é que Jesus despreza o aspecto do dízimo, da oferta, e valoriza a questão simplesmente da piedade, da misericórdia. Mas, na verdade, quando você complementa a leitura do verso 23, Jesus acrescenta dizendo: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja,
ele põe essas questões no mesmo nível de igualdade ao fato de se dar o dízimo, ou usar uma expressão que as pessoas comumente usam, de se pagar o dízimo. Então, o próprio Jesus legitima o uso do dízimo no Novo Testamento. Quando vamos para o segundo ponto, ou seja, a subdivisão do ponto dízimo no Novo Testamento, percebemos que Paulo também se referiu ao dízimo levítico. E o que significa essa referência que o apóstolo faz? Em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 9 ao 14, Paulo faz a defesa do seu apostolado e menciona muitos aspectos bastante interessantes que tomariam bastante tempo para fazer uma análise exegética do capítulo, mas entre os pontos que Paulo menciona está a menção a Levítico, capítulo 6, versos 16 e verso 26, e também a Deuteronômio, capítulo 18 e verso 1, onde se menciona o direito de o boi comer daquilo que debulha. Essa expressão debulhar significa aquele gesto, aquele comportamento que havia em tempos mais antigos, em que o trigo, o arroz se punha dentro do pilão e as pessoas socavam para tirar as cascas do trigo, do arroz, etc. E, nas épocas antigas, quem exercia esse tipo de trabalho eram os bois, eles debulhavam. Então, isso era um mandamento levítico. Ou seja, eles tinham o direito de comer daquilo que debulhavam. Eles tinham o direito de se sustentar, de se nutrir do que debulhavam. E a analogia aqui em relação ao dízimo, ao Novo Testamento, é que o dízimo é uma forma de você oferecer à igreja, claro, entendendo que é um ato que se faz para Deus, mas oferecer à igreja condições para que ela realize os seus trabalhos em diferentes áreas, como já estudamos no decorrer das últimas 12 lições, em diferentes áreas. A igreja depende desses recursos, inclusive para a manutenção dos seus obreiros. O texto bíblico menciona, inclusive, que aqueles que ministram, aqueles que ensinam, são dignos de duplicada honra, e nessa tradução, que é uma tradução, digamos, formal, duplicada honra significa duplicados honorários, ou seja, pagamento em dobro. Então, o dízimo tem, entre outras finalidades, o sustento dos obreiros. E isso Paulo enfatiza no capítulo 9, do verso 9 ao 14, da primeira epístola aos Coríntios. E ainda neste ponto, o dízimo no Novo Testamento, nós temos aqui a terceira subdivisão, por que dizimar? E eu gostaria de mencionar muito rapidamente algumas razões pelas quais devemos dizimar. A primeira é que tudo quanto temos vem de Deus. Diz a Bíblia que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. As nossas habilidades, os talentos, os dons, a criatividade, tudo isso são dádivas de Deus. Deus nos dá as condições para trabalharmos, para ganhar o nosso pão de cada dia, como oramos na oração do Pai Nosso. E quando retribuímos com o dízimo,
e com as ofertas alçadas, nós estamos simplesmente reconhecendo que tudo pertence a Deus. Essa é a primeira coisa para a qual eu chamo a atenção. A segunda coisa para a qual eu chamo a atenção é que o dízimo no Novo Testamento não é simplesmente um ato legalista, não é simplesmente um ato regulatório, não é simplesmente você ter o seu nome escrito no rol de dizimistas da igreja, mas o dízimo no Novo Testamento é um ato de fé. Você dá porque você reconhece que Deus é magnânimo e Deus retribui àqueles que mantêm a sua obra. E o próprio Paulo mencionou que é Deus quem dá a semente a quem semeia. E aqui no comentário você tem outras razões que eu poderia citar. Estamos nos doando ao reino, estamos nos doando à igreja do Senhor, estamos nos doando aos santos, estamos expressando a nossa fé em Deus, como já mencionei, e estamos também expressando a nossa fidelidade e também estamos adorando a Deus. É um ato de adoração. O culto completo não se constitui só de cânticos, não se constitui só de palavra, mas a liturgia completa do culto também implica no ato de ofertar como um ato de adoração. Muito obrigado, em primeiro lugar, a Deus e a você que está aí do outro lado e aos meus companheiros de bancada por estarmos aqui juntos compartilhando a palavra de Deus com cada um daqueles que nos assistem. Querido pastor Jeremias do Couto aqui, muito obrigado por vossa participação. O senhor nos ensinou que dizimar não nos exime de praticar as boas obras que glorificam o Pai. Vamos então ao tópico de número 3, onde eu abordarei com alegria, ofertando com amor. Quando nós falamos de ofertas e dízimos, muitas pessoas vão pensar apenas em dinheiro ou obrigação. Mas a Bíblia nos mostra algo muito mais profundo. Ofertar é um ato espiritual, relacional, de uma forma de adoração a Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sempre Deus chamou o povo para participar da sua obra com alegria, com generosidade. Você também já parou para pensar que aquilo que você entrega ao Senhor pode transformar-se em um testemunho eterno? Vamos entender isso juntos. Por exemplo, o 3.1, ofertar no Antigo Testamento. Deus fez um pedido ao povo lá em Êxodo. Disse aos filhos de Israel, me tragam uma oferta alçada e todo aquele cujo coração mover voluntariamente, dele recebereis a minha oferta. Deus estava convocando o seu povo para participar da construção do santuário. Ele sabe exatamente como isso se sucedeu. Eles deram com alegria, ofereceram ouro, prata, cobre e todos os bens ou utensílios que fossem necessários voluntariamente para a construção. A pergunta central aqui é quando Deus te convida a participar da obra que pertence a Ele, seu coração se move com alegria ou com resistência. Na história de Davi, por exemplo, vemos que ele é um forte exemplo. Quando a Araúna ofereceu um terreno ao rei Davi, ele respondeu, não oferecerei ao Senhor sacrifícios ou holocausto que não me custem nada. Assim, Davi comprou o terreno na eira de Araúna e edificou ali um altar, oferecendo ao Senhor, e o Senhor aceitou. Davi vai nos ensinar aqui que não devemos nos entristecer ao ofertar, mas sim fazermos com alegria. Deus é fiel, recompensa com as bênçãos incontáveis do céu. 3.2 nos ensina sobre as ofertas no Novo Testamento. Agora, vamos avançar aqui para a igreja do Novo Testamento. Em Atos capítulo 2, mais próximo ali do verso 42 a 47, nós vemos que os primeiros convertidos
estavam vivendo com generosidade, partilhavam tudo que tinham, sustentavam a obra com o coração aberto. Oferta era parte da adoração, assim como louvar também, pregar e orar faziam-se parte daquele momento. Em Atos 4, 32 ao 37, a Bíblia mostra que não havia necessitados entre eles, porque os discípulos, eles entregavam voluntariamente, tinham que suprir as necessidades daquela comunidade local, e também nos convida isso a refletir. Você vê a oferta como ato de adoração porque é isso que ela é, um louvor prático, uma ação, um amor, uma fé em movimento. Então, diante disso, por que ofertar? Talvez você se pergunte, por que devo ofertar? A resposta aqui é muito simples. A resposta é profundamente simples, porque essa é uma forma de você poder participar da obra de Deus. Através das ofertas voluntárias, dos dízimos, das ofertas alçadas, o templo, a obra missionária, os apoios aos necessitados, mantém diante desse trabalho imenso a missão da igreja em pleno funcionamento, porque expressam confiança, tanto nos líderes quanto no compromisso do reino, na responsabilidade espiritual e, acima de tudo, na adoração verdadeira. O apóstolo Tiago vai nos dizer, em Tiago 2,17, que a fé sem as obras se torna morta. E eu fico muito contente quando John Stott vai nos escrever, dizendo que quando nos tornamos cristãos, nossas contribuições ganham novos impulsos. Elas passam a ser frutos da vida do Espírito dentro de nós. Ainda John Stott vai nos destacar 5 verdades que são poderosas na vida cristã e na contribuição. Que ela é a expressão da graça de Deus, que ela é um dom espiritual, é inspirada na cruz do Calvário, através de Cristo, e coopera para a igualdade entre os irmãos e também promove as ações da graça de Deus. Concluímos então que um coração ofertante se torna algo muito produtivo para o reino de Deus. E é sobre responder o amor de Deus com gratidão, com confiança. E, acima de tudo, você pode não ter muito, mas pode pensar que sua contribuição também pode ser pequena. Mas, quando é feita de coração certo, Deus recebe como uma oferta preciosa. Lembre-se, portanto, as ofertas constroem templos, sustentam obreiros, ajudam os necessitados, fazem o reino de Deus avançar e auxiliam nos trabalhos missionários. Portanto, entregue com fé, ofereça, participe, seja generoso, porque Deus ama aquele que dá com alegria e Ele retribui com bênçãos que o dinheiro nunca poderia comprar ou pagar. Portanto, eu ensinei que ofertar para a obra de Deus não é uma obrigação, mas um privilégio. E concluo nessa lição que o autêntico discípulo de Cristo deve preservar, com imprescindível ajuda do Espírito Santo, perseverando com esses princípios que norteiam de forma adequada a prática da entrega dos dízimos e das ofertas, da generosidade, que é uma resposta do povo de Deus à graça do nosso Senhor que se manifesta em todos nós através de um resultado. Vamos orar, vamos falar com Deus e eu convido o pastor Jeremias do Couto para proceder com esta oração. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para apresentar subsídios à lição de número 13 e que os assuntos aqui apresentados sejam práticos e tenham aplicação na vida daqueles que vão assistir e que também usarão essas ferramentas na exposição de suas lições diante de suas classes. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por essa participação. Peço que comente, curte, compartilhe, se inscreva em nosso canal e juntos vamos construir uma editora que agrega, que traz o peso do conhecimento e trataremos na próxima lição, onde inicia-se um novo trimestre, a primeira lição abordaremos João, o discípulo amado de Cristo. Uma lição fortíssima. Você não pode deixar de fazer parte da melhor e da maior escola do mundo, Escola Bíblica Dominical. É Betel, editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.